Finalizando a nossa série sobre o mapa hormonal, pessoal, eu achei importante trazer aqui as reflexões sobre esse hormônio que regula todo o metabolismo da glicose, que é a insulina. A gente conhece popularmente a insulina como medicamento, né? Muitas pessoas que são diabéticos tipo 2 muito avançados ou diabéticos tipo 1 acabam usando a insulina como medicamento, porque o pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, mais especificamente as células beta as ilhotas de Langerhans, né, dentro do nosso pâncreas, quando elas já não estão conseguindo produzir insulina, a gente vai ter que fazer o uso da insulina de fora, a insulina exógena. Então muitas pessoas popularmente lembram, quando falam de insulina, do medicamento, mas lembremos que isso é um hormônio que é produzido no corpo e que idealmente a gente deve ter bons níveis de insulina adequados para a carga de açúcar que nós comemos, a carga de glicose que está circulando no sangue. Lembrando que a glicose é a partícula de energia mais importante para muitos tecidos, pessoal. Para muitos tecidos. A gente sabe que a glicose ela é quebrada e ela entra num circuito, né, o ciclo de Krebs, que é onde a gente produz a nossa energia, o nosso ATP, adenosina trifosfato. Então todas essas reações químicas dependem de glicose. Então a gente precisa ter glicose para sobreviver. No entanto, o que acontece hoje dentro de um estilo de vida ocidental? Estamos sedentários e comemos excesso de carboidratos. É muito comum, pessoal. Como as pessoas comem 2, 3 pães por dia, daí come massa, daí come bolo, daí come um docinho, daí come produtos industrializados que têm altas concentrações de açúcar e de glicose, fora os outros tipos de açúcar como a frutose também, que acaba sendo consumida. Tudo isso vai exigindo do nosso pâncreas uma capacidade cada vez mais intensa de produzir a insulina e de secretar essa insulina no sangue para regular. Então a gente come, a gente está com glicose no sangue e o pâncreas entende isso e secreta a insulina para justamente regular os níveis de glicose sanguíneos. A insulina tem um papel importante anabólico. O que é um papel anabólico? De juntar, de sintetizar, de criar coisas. O que a insulina acaba criando lá no fígado? Vai fazer estoque de glicogênio. Glicogênio, pessoal, são moléculas que têm várias glicoses. Tem um monte de glicose compactada em forma de glicogênio. O fígado vai fazer esse estoque para quando a gente estiver num período com menos comida, um período de jejum, ele vai quebrar esse glicogênio e vai lançar esse açúcar no sangue, mantendo a glicemia estável, tá? Mas lá no músculo também há essa síntese de glicogênio. Então, quando a gente come, né, e consegue reservar glicogênio muscular, no outro dia, quando a gente for fazer a musculação, a gente vai sentir que tem mais força, a gente tem mais ímpeto, a gente consegue tolerar mais o exercício, porque é importante essa reserva energética também, que acaba acontecendo no músculo. E na gordura, no tecido adiposo, o que a insulina faz? Ela vai inibir a lipólise, ou seja, ela não vai deixar que a nossa gordura seja quebrada. Na verdade, ela vai acumular mais gordura, transformando vários outros produtos, como os ácidos graxos, vão ser estocados ali e vão virar triglicerídeos, né? Então, tudo isso acontece através de uma insulina. Então, a insulina é um hormônio essencial para a vida, porém, no nosso estilo de vida, com todos esses aspectos que a gente está falando, as pessoas vão estocando glicogênio e triglicerídeos e aumentando a gordura. Por quê? Porque a nossa dieta é muito rica em carboidratos, somos muito sedentários e temos muito estresse, que também é uma coisa que contribui para isso. E aí a gente vai também exigindo do nosso pâncreas cada vez mais insulina, cada vez mais insulina. Aí a gente come, a gente repete, a gente come muito rápido, a gente acaba comendo muito mais do que a gente precisa. Isso tudo sobrecarrega a produção de insulina no corpo. E aí o que vai acontecer? Vai chegar um ponto que é tanta comida vindo, é tanta glicose para o pâncreas dar conta, da insulina dar conta, que vai começar a acontecer um mecanismo de resistência à insulina, né? Então, a quantidade de insulina que vai ter que ser secretada, ela vai aumentar para justamente conseguir colocar a glicose lá dentro da célula. E aí o que acontece? Com mais produção de insulina e mais resistência à glicose, resistência à insulina, a insulina vai lá no receptor da célula e não consegue desencadear justamente a elevação dos receptores, né, os transportadores de glicose GLUT4 para a membrana plasmática da célula. Então, quando isso não acontece de uma forma efetiva, vai acumular glicose no sangue. Isso é a resistência à insulina, já é um começo, né? É o início do diabetes, pessoal. É aí que acontece. Por
isso que é muito importante na medicina preventiva a gente avaliar e tentar diagnosticar a resistência à insulina logo na fase inicial, porque na fase inicial a mudança do estilo de vida, a mudança da dieta, a capacidade da pessoa ganhar mais massa muscular, tudo isso vai ajudar para que a pessoa não entre no espectro de pré-diabetes ou mesmo diabetes. Lembrando que diabetes é uma doença com múltiplas consequências para a vida da pessoa, com muita agressividade no corpo, muitas lesões provocadas pelo esse excesso de glicose. Então assim, pessoal, a insulina ela é um hormônio importantíssimo, só que quando ela está muito alta, ela acaba gerando esse estresse metabólico, geramos muita inflamação, a gente também glica mais algumas proteínas do corpo, e a clássica proteína glicada que a gente pesquisa é a hemoglobina. A hemoglobina acaba sendo glicada por esse excesso de glicose no sangue, e a gente consegue, através da hemoglobina glicada, da glicemia de jejum, da curva de insulina e de glicose, são alguns exames interessantes, do teste de tolerância oral à glicose de 1 hora ou 2 horas, né, com dextrol. Tudo isso é bem interessante para a gente avaliar a resposta do pâncreas a essa carga glicêmica. Lembrando que fatores genéticos são muito importantes também nessa questão da diabetes, né? E a gente precisa entender que o estilo de vida aqui está cumprindo um papel muito importante. Por exemplo, né, eu sempre brinco que comer muito tarde, jantar muito tarde e dormir tarde aumenta muito a resistência à insulina. E essa pessoa fazendo isso repetidamente por muito tempo vai estar muito mais em risco de ser diabético no futuro. Então, realmente é muito importante o estilo de vida. Outra coisa, a pessoa que é sedentária e não tem massa muscular e que está muito acima do peso, né, com muita gordura visceral, com muita gordura em geral, ela também tende a se tornar uma diabética muito mais fácil, porque justamente esse mecanismo de resistência à insulina já está ali, né? Então a gente consegue reconhecer quando justamente esse metabolismo da glicose não está funcionando. Então, lembrando também que a insulina é um hormônio peptídico. São vários aminoácidos, né, organizadinhos que dão esse efeito da insulina. Pessoal, era sobre isso esse vídeo, mas é muito importante na prevenção de doenças você evitar picos de insulina. Então, quando for comer, coma moderado, evita comer o carboidrato logo no início, usa a estratégia do jejum intermitente para diminuir os níveis de insulina e de glicose. Quando for quebrar o jejum intermitente, prefira comer gorduras e proteínas, como um abacate, um ovo, né? Para que você não eleve muito a sua insulina, para você não tirar os benefícios do jejum. Lembrando que a pessoa que está com muita resistência à insulina e já está se tornando diabética, vai apresentar aqueles sintomas, né, de muito xixi, muita vontade de comer, né, e vai perceber também que a pessoa pode até ter uma cetoacidose diabética, ou seja, tanta glicemia que ela pode entrar num coma, num processo de coma, porque as células ficam privadas de energia, não consegue entrar glicose na célula, a célula fica num sofrimento muito grande, no sangue também uma osmolaridade muito grande pela quantidade alta de glicose. Isso tudo também vai lesando o corpo, né, pessoal? A diabetes é uma doença que afeta muito os vasos, principalmente vasos pequenos. Então, a pessoa pode se tornar impotente, a pessoa pode ter micro AVCs, a pessoa pode ter comprometimento das coronárias, vasinhos pequenos, formação de placas de ateromas pela inflamação que esse excesso de glicação vai produzindo no corpo. Então, realmente importante rever dieta, massa muscular. Quanto mais massa muscular, é mais fácil controlar o metabolismo da glicose. Quanto maior quantidade de gordura, mais difícil controlar o metabolismo da glicose. Tá bom, pessoal? Então eu espero que tenha sido de utilidade esse vídeo. Já dê esse like aí no vídeo, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal, porque aqui a gente traz notícias, a gente traz realmente informações para a sua saúde. Então eu agradeço a audiência de vocês e até a próxima.